Para mim é um privilégio estar no meio de vocês, amém? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, depois o Melo vai estar orando por eles, né? Amém? Ó, esse casal aqui, irmãos, eu os conheço já há alguns anos. E quando ele nos encontrou a mim e o Melo, nós estávamos com a nossa vida como casal, como o Melo costuma dizer, já fedia, já cheirava mal na presença de Deus. E nós os encontramos e eles foram para nós. Eu não sei nem como descrever o que eles foram para nós. O que eu posso resumir para vocês é que o amor despedaça todo jugo. E eles nos amaram. Sabe? Apesar do nosso estado, eles nos amaram. Eles cuidaram de nós. E através desse cuidado deles, nós estivemos aqui fazendo também Casados para Sempre com um grupo de pessoas. E por causa desse amor deles, nós estamos sempre dispostos a sentar na mesa com outros casais que precisam. E esse amor não ficou restrito só ao Brasil. Eles acabaram de chegar de Portugal, eles foram para passear. Mas, quando nós temos um Deus tão poderoso sobre as nossas vidas, tudo que nós fazemos, tudo que nós respiramos, diz respeito a Ele. Então, eles tiraram um tempo, irmãos, para estar lá, regando nas nossas vidas. Eles passaram um final de semana inteiro com muitos casais. E Deus fez grandes coisas naquele lugar. Amém? Então, eu quero honrar a vida deles e que o Senhor possa mesmo surpreendê-los. Amém? Por tanto amor dedicado à família, porque eles são ministério da família. Eles lutam pelas famílias. Então, quando você estiver orando, lembra deles. Pastor Luiz, pastora Ana. Amém? E o pastor Melo, pode aplaudir o Senhor. Amém? E o pastor Melo vai orar com eles, porque eles vão trazer uma palavra para o nosso coração nesta noite, amém? Uma palavra de entrega, amém? Vamos aprender com eles nesta noite. Amém, amados? A paz para todos vocês. Estamos felizes em revê-los. Só completando aqui a respeito do casal, isso faz 18 anos que eles investiram na nossa vida como família, como casal, como família, e continuam fazendo isso, né? Eles estão já há mais de 20 anos, quantos anos vocês? 26 anos trabalhando com casais e família. E agora eles estiveram lá em Portugal conosco. Nós estamos lá trabalhando com a minha filha, com meu genro, numa obra muito importante lá. E lá eles participaram de um trabalho muito importante e abençoaram muitos casais lá. Foram passear, mas... ela fala que eles são funcionarinhos de Jesus. Amém? Vamos orar, amados. Estendam suas mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar, ó Deus, os teus filhos, pastora Ana, pastor Luiz, que veio aqui para nos abençoar, ó Deus. Usa-os nas tuas mãos com muito poder, ó Deus, com muita autoridade, ó Pai. E eu repreendo em nome de Jesus toda e qualquer astuta cilada do diabo, toda interferência, toda eventual interferência de Satanás. Eu repreendo em nome de Jesus e proclamo o sangue de Jesus para estar sobre nós e sobre eles aqui, Senhor amado, nesta manhã. Guarda, Senhor amado, nossos familiares, nossos bens, todos nós que estamos aqui, ó Deus. Livra-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, igreja. Como se diz no nosso ditado, vocês estão felizes? Amém. Onde Jesus está, a sua felicidade. Amém? Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente não vem aqui, né? Nós viemos aqui, foi na pandemia, não antes da pandemia que nós viemos aqui. Mas está tudo mudado aqui, glória a Deus, isso está mudado aqui. Coisa linda, né? Então, como o pastor Mela, a pastora Val estavam falando, realmente nós trabalhamos já com casais há 26 anos, e o Senhor tem nos abençoado, assim, ver as vidas dos casais sendo transformadas pelo Senhor, né? Então, porque nós não somos nada, o Senhor, sim, Ele é grande. Então, nós tivemos todos esses anos aí esse prazer de ver o Senhor abençoando os casamentos. Bom, minha esposa vai falar um pouquinho, ela vai se apresentar, nós já se apresentamos aqui, né? Eu sou o pastor Luiz da Ana Maria. Eu sou a Ana, do pastor Luiz. Casados para sempre. Bom, gente, nós não vamos trazer uma palavra para vocês sobre casamento, não, viu? Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro? Tem poucos solteiros, né? Eu acho que dá até para falar. Eu acho que dá até para falar sobre família. Mas nós não vamos falar assim, não. Nós vamos falar sobre o tema. O tema eu achei muito interessante. Sua entrega define o seu caminho. Amém? E quando nós falamos em entrega, nós falamos assim, entrega não é simplesmente levar, é derramar, estar presente, confiar. É muito diferente do que somente entregar. Então, quando nós falamos dessa entrega aqui, tudo que nós vamos fazer, nós entregamos, nós esforçamos, não é? E tudo isso a decisão é nossa. Eu decido fazer uma faculdade. Que faculdade que é? Pode ser engenharia, pode ser medicina, mas eu decido. Eu posso ir na igreja, qual a igreja que eu quiser. Ninguém obriga você a ir na igreja tal, só não. Então vocês escolheram a igreja, vocês estão aqui porque vocês decidiram estar aqui. Amém? Então, porque quando nós decidimos estar naquele local, há um derramar do Senhor. E eu estou sentindo a presença do Senhor. Vamos inclinar a cabeça, baixar as suas cabeças. Vamos estar agradecendo o Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai, muito obrigado por essa noite, meu Deus. Obrigado por esse momento, Senhor, de comunhão. Obrigado por esse momento, Senhor, que Tu vai falar conosco, meu Deus. Obrigado, Senhor, nesse momento, meu Deus, que nós decidimos estar aqui, meu Pai. Ô Jesus, nos abençoa, Senhor. Senhor, tira mesmo toda a distração que queira vir, Senhor, sobre nossas vidas. Papai querido, nós queremos aprender de Ti, Senhor. E nós queremos ser aqui transformados, Senhor, pela Tua palavra. Não queremos ser a mesma coisa, Senhor. O mesmo que quando nós entramos, queremos ser totalmente diferente, porque Tu és o nosso Deus, um Deus que transforma, um Deus que nos vivifica, um Deus que nos guarda, Deus. Obrigado, meu Jesus, nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos, Te adoramos, Jesus. Ah, Senhor, vem tocando em cada coração, Senhor. Pai, que eles possam abrir o coração e receber aquilo que vem de Ti, meu Pai. Usa-me, Senhor Jesus, como um vaso em Tuas mãos. Tira tudo aquilo que seja de mim, Senhor, mas que seja de Ti, Senhor. Oh, papai querido, muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém? Amém? Quem sentiu a presença do Senhor aqui, gente? Quem sentiu a presença do Senhor aqui, gente? O Senhor está aqui, ó. Ele está caminhando aqui no nosso meio, assim
Porque ele fala assim, se 2 ou mais for reunido em teu nome, está presente. Vocês creem nisso? Então ele está aqui. Ele está aqui, não é diferente. Nosso Deus é maravilhoso. Então, quando nós falamos desse texto, nós precisamos entender o que o Senhor tem para nós. Porque as decisões são muito sérias, amado. Tanto nossa vida profissional, vida familiar, tudo, a decisão é muito importante para a nossa vida. Então nós sabemos o que nós vamos decidir, o que nós vamos fazer, mas é nós que vamos fazer. De que forma? E muitas vezes nós decidimos nós decidimos estar aqui na casa do Senhor, buscar aquilo que é do Senhor. Glória a Deus, que muita gente, eles deixam de buscar, eles seguem, definem o caminho deles diferente do que o caminho que nós estamos aqui hoje. Então muitos deixam de ser abençoados porque não decidiram ou não definiram o caminho que nos leva à salvação. Então eu queria trazer para você essa palavra. Porque quando nós escolhemos o Criador da nossa vida, Ele cuida de nós. E nós resolvemos escolher, como diz lá em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então nós decidimos escolher Jesus. Nós decidimos estar aqui, escolhemos Jesus. Então foi o melhor caminho, Ele é o único caminho. Amados, essa decisão, porque quando nós entregamos para o Senhor, Ele já definiu o nosso caminho, porque Ele é o caminho. Então quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós estamos no caminho do Senhor, aquilo que Ele quer de mim e de você. E quando nós seguimos o caminho do Senhor, quantas vantagens, quantas coisas o Senhor tem para nós, amados. E tem muitas coisas para nós, porque nós decidimos entregar nossa vida para Ele, dar tudo para Ele. E quando nós decidimos entregar no nosso estudo, ou buscar um estudo, tanto na engenharia, o que for, nós dedicamos, nós entregamos ao estudo, entregamos tudo. Assim não é diferente, não. Quando nós escolhemos Jesus, nós entregamos de corpo, alma e espírito para o Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então quando nós entendemos isso, Ele tem muitas coisas para nós, muitas promessas para nós. E hoje, com essa noite, eu, como voz profética para a igreja, eu quero trazer para vocês aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque nós escolhemos, nós decidimos escolher o Senhor. Amém? Então lá em Salmos 37, no versículo 5, quem quiser abrir sua palavra, abrir. Então ele diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. 3 palavras aqui, entregue, nós entregamos aos caminhos do Senhor. Aí o outro passo é confia nele, crê que Ele pode fazer todas as coisas. Nada que existe Ele não possa fazer. Então outra coisa, nós temos que crer no Senhor. Se nós escolhemos o Senhor para nós temos que crer nele. E outro, e crer, Ele falou, tudo fará. Amém? Eu não sei se você entrou nessa noite aqui e falar, Senhor, alguma situação minha não está legal. Senhor, eu estou precisando de algo na minha vida financeira, na minha vida amorosa. Mas eu quero falar para você que nós temos esse Jesus que Ele tudo fará. Porque nós cremos, nós entregamos nosso caminho, no caminho do Senhor. Então nós estamos no caminho do Senhor. Olha que maravilha a palavra para o Senhor, para cada um de nós. O Senhor, Ele fará. Então, amado, guarda isso no seu coração.
Se você já está esperando o Senhor ter essa esperança, segura que Ele vai fazer na sua vida. Ele não é homem para que se minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é o nosso Deus. Tudo aquilo que Ele falou na sua palavra vai cumprir em nossas vidas. Então Ele está falando, não é palavra minha, mas é palavra do Senhor. Então quando nós cremos aqui, confia nele, Ele vai fazer. E no versículo 7 diz assim, ó: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Confia no Senhor e aguarde nele com paciência. O Senhor está nos ensinando hoje, espera um pouquinho aí. Se a sua bênção não chegou, segura mais um pouquinho. Tenha paciência, espera que ela vai vir, porque Ele falou a palavra do Senhor. Então o Senhor está nos ensinando. Às vezes, muitas vezes, você fica desesperado. Puxa, não chega aquela bênção, não chega aquele lá, não chega aquele lá. Mas espera no Senhor que está chegando. Ele é poderoso, amado. Ele faz. Então, o pastor estava falando, confia no Senhor, Ele trará. Mas tem gente que não confia, tem gente que não confia. E aí, não, pode até confiar. Ai, eu estou esperando, mas a ansiedade é tão grande que começa a pecar. Ai, murmurar, ansiedade demais. A murmuração é o pior que tem, gente. Jesus não aceita a murmuração, não aceita, porque Ele dá, e o povo murmurando. O que adianta a gente, como a pastora falou, né? A gente está esperando uma coisa de Jesus, espera que Ele vai dar, não encurta o braço do Senhor, não murmure. Eu vou contar uma coisa para vocês, que quando eu morava em Americana, eu não gostava de morar lá. E eu tinha os meus filhinhos pequenininhos. E eu queria vir embora para Mogi. O que aconteceu? Eu só murmurava. Eu queria voltar para Mogi. Eu só murmurava. Eu recebi do Senhor, fiquei lá. E só murmurando. O que aconteceu? Ele mandou uma amiga minha, uma pastora, de Mogi, me ligando em Americana. Ô Ana, Jesus mandou te falar, se você não parar de murmurar, você vai ficar 40 anos ali. Rapidinho eu parei de murmurar. Rapidinho. É tudo que Ele está falando. Jesus vai dar o milagre, vai trazer. Mas Ele não pode fazer nada se você murmurar. A sua bênção depende disso. E quando Ele fala com paciência, mano, muitas vezes quando Ele está falando, ela falou em murmuração, muitas vezes nós não temos paciência, nós queremos que seja tudo naquele momento, seja aquela hora, e quando nós não vem naquela hora, que o Senhor, o tempo é do Senhor, nós começamos a falar, o que está acontecendo, por que não vem? Isso é uma murmuração, nada está bom, não chega logo. E Ele fala assim no versículo 7 ainda: aguardai com paciência, não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Muitas vezes você vê o seu vizinho ali prosperando, seu vizinho crescendo, mas você não sabe de que forma que ele está fazendo aquilo lá. Então muitas vezes você vai falar: puxa, o meu vizinho está crescendo, o meu vizinho está prosperando, e eu sou do Senhor, e não está acontecendo. O Senhor fala: tenha paciência, porque você não sabe que forma ele está fazendo, a outra pessoa está fazendo, de que forma que ele está trabalhando. Ele não está no Senhor, então a prosperidade dele dura pouco, porque assim diz o Senhor aqui. O meu celular está mais parando aqui. Então ele diz o Senhor aqui: tenha paciência, obtém
os seus caminhos quando eles maquinam mal. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor sustenta pela mão. Então o Senhor está aqui conosco, amado. É uma palavra para você se fortalecer, ficar firme no Senhor, porque Ele te sustenta. Não é olhar para o vizinho, olhar para o outro que está acontecendo, olhar porque aquela pessoa é rica, que ele tem carrão. Mas se você perseverar, o Senhor lhe dará, o Senhor fará a desejo do teu coração. Mas nós temos que aguardar, nós temos que esperar no Senhor. Ele fala, tenha paciência. Então eu trago essa palavra profética para vocês, tenha paciência, que o seu está chegando, porque Ele é nosso Deus. Gente, desculpa o meu celular, que ele tá chegando aqui em... Aí, só fora. Meu Jesus amado. Vai dar certo, que vai dar certo. Melhor é aqui, gente. Melhor é aqui. Eu parei no 27, 7, 7. E no versículo 23, de Salmos 37, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se do seu caminho. No 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Uma palavra poderosa para nós essa noite, amados. O Senhor nos sustenta com as suas mãos. O homem e a mulher de Deus não ficará prostrado, cair, ficará no chão. O Senhor imediatamente ele levanta. Muitas vezes você pensa, olha como é que está a minha situação, parece que nunca dá certo, parece que não vou sair do chão, mas você sabe que nós temos um Deus que Ele nos tira do chão, Ele nos levanta. Basta nós cremos perseverarmos na sua palavra. E ele diz assim no 26, compadeça-se, ou melhor, no 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca, amado, não vai ter a palavra do Senhor, nós não vamos ter fome no nosso lar, não vai ter escassez no nosso lar, jamais, porque Deus, Ele garante. Muitas vezes a gente está pensando, poxa, você não sabe como é que está na minha casa, mas fica firme que o Senhor, Ele garante. Ele é maravilhoso. E diz assim: compadeça-se sempre e empresta, a sua descendência é abençoada, aparte-se do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. A bênção do Senhor está sobre sua vida essa noite. Deus é poderoso. O Senhor está querendo derramar a palavra dEle sobre cada um de vocês. Então segura essa bênção que o Senhor tem para vocês, porque vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor, amados, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Nós temos a garantia da nossa salvação através do sangue de Jesus. Então nós somos filhos. É garantido o Senhor para nós. Aquele que escolheu, definiu o seu caminho. O caminho é Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. Quando nós andamos nesse caminho, o Senhor nos garante a salvação. Quem crê que você é salvo aí? Amém. Nós cremos. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas você fala que nós somos salvos, às vezes eu não sou. É salvo porque você creu que Jesus, o sangue de Jesus se lavou, redimiu de todos os pecados. E a palavra de João diz assim lá: filhinhos, se pecais, peçai perdão, voltai para o Senhor novamente. Essa é a garantia da nossa salvação. Pecar, nós pecamos, mas no momento que nós pedimos perdão para o Senhor, pedimos perdão, há salvação para nossas vidas,
há salvação para a nossa casa. Esse é o Deus maravilhoso, amado. Essa é a promessa de Deus para nós. Então nós vamos, a palavra de Deus é assim: não se preocupeis que o que é a vez de vestir, o que é a vez de comer, o que é de fazer, porque o Senhor, se Ele alimenta até a ave que está lá, quanto mais nós, filhos. Vocês creem que vocês são filhos? Amém. Então essa promessa é para nós, amados. Nós não podemos sair daqui de cabeça baixa, com a situação lá, não, minha casa está isso, minha casa está aquilo. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos passar por cima da circunstância, e Deus fará lá na frente, mas no tempo dele. E tudo isso que o pastor está falando tem um precinho, gente. Ele fala o bom e eu falo o porquê. Gente, tudo isso vai acontecer nas nossas vidas, sim, mas se a gente andar no caminho do Senhor, sem a murmuração, sem palavrão, sem mentira, e a gente vai subir para o céu, e aqui na terra nós vamos viver bem, porque às vezes tudo que o pastor falou é lindo, é muito lindo, a gente sai para a porta e esquece do que aconteceu, de bênção que ele falou. É gostoso escutar, Jesus vai dar, mas tem um preço. Vamos andar direitinho com Jesus. O que Jesus fala? Seja santo porque eu sou santo. Tem como sim, gente. Tem como amar o próximo, mesmo que ele te fez alguma coisa, ame-o, porque ele não conhece a palavra. Esse que faz não conhece a palavra. Entende? Então, ele está falando o bom. E eu quero lembrar vocês que tem que mudar a vida de vocês para ter o que ele está falando. Amém? É muito sério aí. A palavra do Senhor fala assim: hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Deus fala assim: escolha a vida. Quem vai escolher a vida aqui, amado? Deus dá opção para nós escolher a vida, porque o prazer de Deus é nos abençoar, que nós vivemos uma vida abundante, uma vida poderosa na presença do Senhor, uma vida firme na presença do Senhor. Então tem esse preço: escolha a vida. O que é? Senhor, eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero te adorar. Escolha a vida, porque o Senhor vai nos dar a vida. E ele diz assim, no 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Quem é santo? Quem é santo aqui? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Santidade é separado do pecado. Então, amado, olha, nós somos comprados por um alto preço. Nós nem imaginamos, o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele nos purificou de todos os nossos pecados. Então, nós somos remidos, nós somos lavados por esse sangue. Então, hoje nós somos santos do Senhor, separados para o Senhor, Pastor, mas não vou pecar mais. Você pode pecar, mas imediatamente peça perdão para o Senhor, e esse sangue nos purifica novamente. Essa é a nossa garantia, amado. Essa é a garantia. E o Senhor fala assim que, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. Olha que palavra para o Senhor: nós somos preservados para sempre, até a volta do Senhor Jesus. É isso que o nosso Deus tem para nós. É isso que Deus quer que nós vivamos, e vamos para cima, olhamos como águia, olhamos lá na frente, e não olhamos o obstáculo. Porque muitas vezes, muitos crentes olham para os obstáculos. Primeiro obstáculo: ai meu Deus, não vou conseguir. Segundo obstáculo: piorou mais. Mas aquele que é do Senhor, ele passa por cima dos obstáculos. Sabe por quê? Porque ele enxerga o que Deus enxerga. Deus, ele não enxerga os obstáculos. Deus, ele passa por cima. Se o mar se atrapalhar, ele abre o mar. Se o mar ficar muito bravo, ele passa por cima.
Esse é o nosso Deus, é garantia, gente, é garantia que nosso Deus vai fazer para nós. Se nós cremos, nós simplesmente crer e confiar no Senhor, entrega tudo, entrega esse problema para o Senhor, entrega a sua família para o Senhor, entrega tudo na mão do Senhor e confia nele e Ele fará. Nós trabalhamos com casais, nós já falamos aqui, 5 anos, 26 anos, mas tem momentos, às vezes os casais chegam lá em casa, totalmente detonado, totalmente separado. Eu não quero mais ela, eu não quero mais ele. Então, tem casos que chega assim, que a pessoa, se nós olharmos pelas circunstâncias, fala, pode ir embora, pode separar. Mas não é isso que o Senhor quer. Mas nós não olhamos pelas circunstâncias, nós olhamos naquilo que Deus vai fazer naquele casal. Por isso que os casais são recuperados, porque nós cremos, não somos nós, mas tem um Deus que vai fazer, um Deus que Ele sempre guarda o seu projeto. O projeto do casamento é o projeto de Deus. Ele sempre quer que o seu projeto se dê bem. Então ele vem, quando nós começamos a ministrar para os casais sobre o poder de Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer, como aquilo que um não pode desistir do outro. Então nós já começamos a ver o poder de Deus operando naquela família, naquele casal. E quando nós damos em conta, já aquele casal já está sendo abençoado, saindo abraçadinho, louvando a Deus, porque a palavra de Deus entrou no seu coração e ela transformou. Assim acontece com a palavra de Deus, ela não volta vazia. E nós cremos isso aí. Então, em casais, gente, é por esses casais que deram tudo certinho, até hoje estão bem, estão vivendo bem, até esses dois aqui. Sabe por quê? Porque eles obedeceram a palavra, obedeceram o que a gente ensinava. Não saía do caminho. A gente sempre fala, tem briga? Abre a porta de casa e expulsa o demônio, porque quem mora ali é Jesus. Amém? Mora Jesus, não mora o demônio. É briguinha? Na hora, abre e expulsa. Então é isso que a gente faz, não é? Gente, nós falamos aqui com propriedade que aconteceu na nossa vida. Nós estamos falando em fé, nós estamos falando de um Deus que faz e opera na nossa vida. É um Deus que não tem o que Deus não faça. Nós tivemos momentos na nossa vida também. A Ana falou, eu trabalhava em Americana. E como eu era orgulhoso, naquela época, orgulhoso, porque gerenciava 2 empresas, 2 departamentos de empresa. Então aquilo lá trazia muito orgulho no coração. E um dia eu senti que eu estava sentindo que Deus ia quebrar isso de mim. Gente, ele estava soberbinho. Então, eu estava sentindo isso aí, porque era uma soberba mesmo. Para mim, tudo ali, funcionário só tinha que ser a meu nível. Os outros pequenos eram como os escravos no Egito. Era mais ou menos dessa aí. Mas o Senhor, Ele chegou um momento lá que Ele teve que me quebrar. Tem um momento que para mim estava tudo bem naquela empresa, tudo bem, tudo maravilha, correndo, trabalhando, só que é o seguinte, estava me afastando do Senhor. Eu não tinha tempo mais para nada. Mas não se preocupava, eu não queria saber, eu queria trabalhar. Aí foi um dia, chegou uma diretoria da regional, e falou para mim lá se eu queria ir para outra cidade, que ir lá para o Rio de Janeiro, porque lá em Americana estava legal e queria que eu fosse para o Rio. Como eu conheci o Rio de Janeiro, eu não gostava muito quente, porque estavam murmurando lá em Americana, muito mais no Rio, que é muito quente. Então eu falei para esse diretor, não, eu não tenho vontade de ir não. Ó, soberbo, eu não tenho vontade de ir não. Vocês fazem o que quiser. Não tem. Ele falou, mas não tem condições, ou vai ou vai. Não existe a palavra não. E eu falei, então eu falo não, eu não vou. Uma semana depois eu fiquei
Eu fiquei desempregado. Deixa eu só passar isso aqui. Desempregado por quê? Eu paguei o preço. Eu queria voltar para Mogi e só murmurava, só murmurava. Jesus não deixou eu vir toda felizinha para Mogi, não. Viemos desempregados. Gente, vou falar a verdade, eu vim feliz. Desempregada, mas eu vim feliz. Mas aí eu falava no meu coração, eu falava para a Ana, vai ser tudo tranquilo, porque eu tenho o melhor currículo. Chegar aqui para Mogi vai ser tão facinho. Mateus vai ser muito fácil, vai ser tranquilo. Não fala isso, gente. Fala com orgulho. Não fala com orgulho. E a coisa que eu detestava, eu falava assim, eu detesto de terno na cidade. Eu só em reuniões assim, de terno, eu detesto de terno na cidade. E andar de trem, eu detesto disso daí. Andar de trem para mim, não fala. Não fala isso, amado. E eu fiquei desempregado. Eu falei, vai ser tranquilo. Passou um mês, eu falei, bom, daqui a pouco eu esparro meus currículos aí, dá um contato aí, vai ser fácil. 2 meses, daqui a pouco eu vou mandar meu currículo aí, vai ser fácil. Terceiro mês, já estavam os currículos lá. Agora eu falei, agora é só aguardar, que vão chamar. 4º mês chamavam. Eles chamavam, falavam, olha, o seu currículo é muito bom sim, muito bom, a gente precisa do cara, mas a gente vai te chamar depois. Falei, tá bom, falou depois, já era. Aí, eu chamar depois, e nada, não chamava. 4 meses, 5 meses, 6 meses, o senhor trancou a porta. Quando o senhor tranca a porta, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Ele é o nosso Deus, e ele trancou essa porta, sabe por quê? Tinha que tirar aquele orgulho, aquela vaidade do meu coração. Porque não é esse o caminho do Senhor. E eu estava naquele caminho, eu estava saindo do caminho, a palavra de Deus disse assim, não vai para a direita nem para a esquerda, o caminho é esse. E eu estava indo para a esquerda, indo para a direita, eu já estava saindo desse caminho do Senhor, mas o Senhor é um bom pastor, Ele nos conduz com sua vara. Mas para conduzir, quando a gente é teimoso, a gente tem que levar umas cajadadinhas para poder enjeitar. E aquele lá começou a doer, porque eu recebi lá o seguro, não, eu recebi toda a indenização, seguro também, né? Tudo, recebi tudo, falei daqui, só que é o seguinte, 6 meses, 7 meses, nada, isso aí poderia acabar, porque o nosso nível, nossos filhos, tudo escola particular, então você tinha um outro nível, e tudo orgulho, tudo vaidade, e aquilo lá a preocupação começou a acabar. Nós íamos no supermercado, nossos filhos, falava para ele, eles eram pequenininhos, você não pode pegar nada, não, se avisar a gente, se pode ou não. Eles iam lá pegar uma balinha, uma caixinha lá, pode, pai? Não, isso aí não pode, não. Gente, dói. Sabe quando você vai no mercado com os 2 filhinhos? A gente falava, avise o que vocês querem. E também não pode pegar tudo, porque em americano era fartudo. Aí o Felipe ia assim, esse pode? Não. Esse pode? Então, eles aprenderam o que é quando pode e quando não pode. Passou, né? Eles passaram todo o sofrimento que nós passamos, ele passou. Por isso, quando o Senhor nos ensina, no caminho do Senhor, no caminho da humildade. Na americana tinha muito desperdício, abundância, a gente não sabia o que fazer, desperdiçava, ia no mercado, comprava coisa sem saber o que era, comprava, depois estava jogando fora. Mas isso, o Senhor, quando vai plumar a gente no caminho, a gente tem que deixar tudo isso, tem que olhar para esse caminho do Senhor, o caminho do Senhor é estreito, larga tudo aquilo lá. E foi indo. No oitavo mês, nada. Ele só chamava, mas não entrava o currículo bom. Cadê o currículo bom? O melhor currículo. Gente, e nós procurando. Aí, se uma hora lá que eu estava em casa, aí orando a Deus, buscando o Senhor. Aí o Senhor falou assim, levante o altar na sua casa. O altar quer dizer lugar para você orar. Agora é oração. Não é mais currículo, agora é oração. Aí que nós começamos a orar.
Nós começamos a orar, eu, a Ana, o Felipe pequenininho e a Luana pequenininho, começamos a orar, buscar no Senhor. Porque para endireitar, amado, para o Senhor nos endireitar, nós temos que buscar na oração. Ele disse, clama a mim, eu te ouvirei. E nós começamos a clamar ao Senhor, Senhor, está fechado, nada é bom, não consigo nada, meu currículo é bom, o que está acontecendo? Mas o Senhor falou, fique quietinho e ora, começa a orar, começa a buscar. E quando nós começamos a buscar ali, aí o Espírito Santo tocou no meu coração, eu falei, Senhor, eu sou um lixo, eu não sou nada. Eu não estava enxergando isso, que eu não sou nada, maior é o meu Deus, esse é poderoso. E eu não era nada, não era currículo, não era nada, não era profissão, não era nada, não era faculdade, não era nada. Maior é o Senhor, Ele sim era grande, Ele sim que abriu essa porta para nós. E nós começamos a buscar, eu entendi o que o Senhor queria, começou a falar, eu entendi, eu pedi perdão para o Senhor, pedi perdão, Senhor, regenera, Senhor, eu quero quebrar tudo isso daí, esse orgulho, essa vaidade, e Senhor, abrir essa porta, eu quero ser aquilo que o Senhor determinou para a gente ser, na humildade, no amor. E ele sendo soberbinho, até no 6º mês ele estava soberbo ainda. Ninguém chamava, mas estava soberbinho. Quando Jesus falou para fazer o altar, tocou, como ele era soberbo. Gente, ele estava metidinho, e eu nem via isso. Eu queria que ele arrumasse emprego, mas orando, né, pai? Aí... E olha só o que Deus faz. A semente que ele plantou, né, pai? A semente do mal. É isso que eu estou falando. Plantou, colheu, ele colheu. O Senhor, Ele fez grandes coisas na nossa vida. E a gente, aí comecei a enxergar o caminho, voltar para o caminho. De novo, o cajadada veio, eu comecei a voltar para o caminho. Eu comecei a enxergar, gente, que eu não era nada. Mas quando eu dei conta de mim, eu estava dentro de um trem. De malinha, de paletó e gravata, porque ele me levar um currículo lá numa empresa e eu estava lá. E como eu dei por mim, eu falei, e na praça de Itacoaxetuba, sentado lá. Em frente à agência, esperando ela abrir. Olha, como a gente foi ter que cair no pó, eu entendi. Então a gente nunca deve falar aquilo que eu detesto, eu não gosto, eu horror daquilo lá. Não, aquilo lá que Deus vai te tratar. E aquilo lá que Deus tratou do meu coração. Eu fui lá, e eu olhei assim e falei, Senhor, muito obrigado, naquela praça lá, obrigado, Jesus. E estava lendo Apocalipse, com a Bíblia lendo Apocalipse. Nossa, olha como o Senhor me levou, como o Senhor quebrou. Aí eu comecei a agradecer o Senhor. Amados, para encurtar, que senão vai ficar... Nós fomos numa igreja dos amados lá. Ele falou, não, vai vir um pastor do Rio lá, o cara queria que você conhecesse ele. Eu falei, tá bom. E sabe quando você vai na igreja lá, eu sentava nos últimos banquinhos lá, de preferência atrás do pilar, para ninguém me ver. Para ninguém me ver. Eu tinha um medo, eu tinha uma vergonha de alguém chamar, vem cá para frente, quero falar contigo. Eu tinha isso. Mas o Senhor começou a me quebrar. E eu estava lá atrás daquele pilarzinho lá, camisinha xadrez, lá no cantinho lá. Daqui a pouco esse homem de Deus levantou, falou, é você aí, ó. Essa camisinha xadrez você está procurando, é você mesmo, vem aqui que o Senhor quer falar contigo, Alabra Sul, Ele quer falar contigo. Jesus, eu falei, Senhor, eu não sabia, eu não tive vergonha, mas não, fui correndo lá. Ele falou assim, Deus está falando para você agora, num prazo de 9 dias, o Senhor vai abrir a porta do teu emprego. Falei, Jesus, muito obrigado. Entre 9 dias, nós fomos alegres. Gente, quando chegou mais ou menos uma semana e pouquinho, eu recebi uma ligação em casa. Aí já estava até cansado, que chamava, não chamava. Aí
atendi, né? Eu falei, pois não. Ele falou assim, eu falei, estou com o seu currículo, porque eu queria marcar uma entrevista com você. Eu estava cheio de entrevistas que não chamava. Aí eu falei, mas você é qual agência, qual empresa? Você não... Aí ele falou, não, eu sou secretário da diretoria, que ele quer falar, o diretor quer falar contigo. Eu falei, pá, agora não é brincadeira. Aí já foi eu, a Ana, a Luana e o Felipe no carro. Fomos 4 pegar a bênção. Ele falou entre 9 dias. Uma semana já estava ali. E quando eu fui naquela empresa lá, o diretor me chamou, nós conversamos tudo lá. Ele falou assim para mim, aí nós começamos a falar do salário. Olha, eu queria discutir de salário, que eu estava. Eu queria pegar salário até de ajudante. Por que você está parado? Eu falei para ele, não vou falar muito de salário não. Ele falou, não, mas eu quero falar de salário para a gente fechar. Aí discute aqui, no outro dia, nós fomos lá de novo, né? As crianças foram lá de novo. Ele falou, vem para cá, amanhã você vem, que nós vamos definir para você começar a trabalhar. A gente ficava dentro do carro, não entrava lá dentro. E nesse intervalo aí, ele falou que seria numa terça-feira. Ele deu o dia entre os dias e deu o dia na terça-feira. Olha que Deus maravilhoso, quando você se humilha perante Deus, tira aquilo que não agrada o Senhor e volta para os seus caminhos, Ele agirá em nossas vidas, Ele fará. E chegou nesse dia, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu tinha conversado com ele, e ele falou, vem para a gente conversar, que amanhã você vem para começar. Eu não tinha percebido, amado. Aí chegou lá, fechei o salário com ele lá, falando, aí ele falou, você vai começar hoje. Eu estou com uma outra empresa, ela vai começar hoje. Mas eu tenho que fazer exame. Não, você vai lá direto, depois você vai fazer. E eu entrei nessa empresa e como fui para trabalhar. E eu comecei a trabalhar, depois, sabe, eu acordei e falei, Jesus, hoje é terça-feira. Liguei para ele, sabe que dia é hoje? Terça-feira o Senhor me entregou a minha vitória. Nosso Deus é poderoso. Ele faz, amado, Ele faz. Por isso está aqui. E você que está cabisbaixo, segura no Senhor que Ele vai fazer. O tempo é dele. Ele falou, espera, tenha paciência. Tenha paciência. Pode? Vai. O que eu falo? A palavra aqui, né? Sua entrega define o seu caminho. Gente, se você está passando um perrengue como a família toda passou, não passamos fome, Jesus não deixou. Mas Ele ensinou o soberbinho. Ele ensinou a ansiedade, tudo que tinha. Hoje, não é nada, é humildinho, bem humilde. Então, se você está passando por alguma coisa e quer a bênção de que o pastor falou, vai rápido e fala, Jesus, o que eu estou fazendo de errado? Né? Passa-me de mim esse cálice. O dele demorou 1 ano para ele aprender a soberba dele. Amém? Mas veio, promessa do Senhor veio. Hoje para a gente, tudo que for fazer, nós oramos, pedimos ao Senhor. Nossos filhos pequenininhos, tudo que eles queriam. Pai, vou comprar aquela bicicleta. Não, eu vou orar. Eles começavam a orar. E o Senhor... Então, tudo eles começaram a aprender a orar. E, gente, isso aí foi tão bom na nossa vida, que o Senhor estava ali, quando você volta para o caminho do Senhor, você quer o caminho do Senhor, você define o caminho do Senhor. Nossos filhos, quando estavam em casa, já estavam maiorzinho. O Felipe chegava da faculdade, pegava o violãozinho dele, já ia para o quarto dele, ficava lá. A Luana, minha filha, põe um cartaz dessa mãe na porta, não perturbe, no secreto com Deus. E começava o louvor, e começava a oração, fala para a Ana, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos para cima agora pegar esse fogo. Nós subimos no nosso quarto e começar a pegar o fogo. Então nós aprendemos, amado, a buscar no Senhor, a ir no caminho do Senhor. Então, confia nele, e aguarde no Senhor. Tudo aquilo, não importa o que for.
Não importa o que for, o Senhor vem com a providência. Mas é no tempo dele, Ele quer testar seu coração, Ele quer ver seu coração, como é que está. Seu coração está crendo realmente? Está firme no Senhor? Aí Ele abre as portas do céu e vem tudo para nós. Para estar encerrando aqui, nós vamos aqui. Ele diz aqui no Salmo 128, o bispo perdoa passar um minutinho aqui, mas só está encerrando. Ele diz aqui, guarda isso para vocês, amado, guarda isso no seu coração. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele fala, feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E ele fala mais aqui, olha, a tua mulher será como a videira, frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Homens, segura aí, crê no Senhor aí, vocês são abençoados, Deus está derramando essa bênção sobre nós. E ele fala assim, o Senhor te abençoará desde Sião até, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás o filho dos teus filhos. Quem é a vovô aí? Nós estamos vendo o filho dos nossos filhos. Olha que privilégio do Senhor. E você que não viu ainda, o Senhor vai dar esse privilégio, se você estiver no caminho do Senhor. E ele diz assim, para encerrar, filho dos nossos filhos, e a paz sobre sua casa. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, tu vem feito, meu Pai, vem feito nessa mês, Jesus. Senhor, abençoe cada um nessa noite, meu Deus. Que eles possam entender a tua palavra. Que eles possam sair daqui, sim, com essa palavra cheia no coração. É verdade, Jesus. Se eles entraram aqui cansados, oprimidos, Senhor, eles possam sair daqui agora cheios da tua unção, cheios da tua graça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém, Deus. Obrigado, Deus.